Quem aqui já leu a história do filho pródigo? Acho que quase todo mundo, né? A história do filho pródigo, para quem não conhece, é de um filho que faz as coisas totalmente erradas, se arrepende e volta lá. A música que nós vamos cantar, ela é do cântico vocal e ela tem título Eu Sei o Meu Lugar. Não, ministro. Eu sei o meu lugar. E que o nome do Senhor Jesus venha ser louvado, amém?
aos pés do Salvador. Principalmente hoje, um dia maravilhoso, um dia ensolarado, um dia que a gente procura, sabe, querer sair de casa e não tinha um lugar melhor para sair de casa, para vir aqui rever os amigos. Não é bom você chegar aqui pela manhã, né, irmão, você abraçar aquela tua amiga que talvez você não viu durante a semana, ou quem sabe durante algum tempo, porque o reencontro é a melhor coisa que tem. Reencontrar amigos, irmãos, é ótimo. Perguntei para o Diego: cadê sua esposa? Vamos orar por ela. Ele falou que ela não está bem, né, de saúde. Vamos orar pela irmã, para que Deus restaure a sua saúde. E os demais irmãos que vocês sabem que não estão hoje aqui, porque a melhor coisa que tem é a gente orar um pelos outros, porque a gente tem que dar para aquelas pessoas que a gente ama o nosso melhor e dar o melhor para ela. E o melhor que a gente pode dar para uma pessoa de presente é Deus, porque Ele nos deu um dia um presente maravilhoso. É por isso que nós estamos aqui. E esse presente foi o seu Filho, o Senhor Jesus, que é a graça, aquele que deu para você de graça o direito de um dia viver 1000 anos no céu, umas férias que você não tira, às vezes 10 dias, quem sabe 15 dias, e muitos com dificuldade às vezes pega até uns 20 dias, e lá 1000 anos, e depois de brinde todos vão ganhar uma eternidade. Não me pergunte, que eu não sei o que é, quanto tempo é uma eternidade, mas a Bíblia diz, nós temos que acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, é verdadeira. Queridos, eu agradeço a Deus por estar aqui. Foi um convite, né, que a esposa do Diego me fez, e eu tenho certeza que naquele dia Deus a usou para que eu pudesse estar hoje aqui. Porque às vezes a gente diz: eu estou aqui na igreja hoje ouvindo. Você não veio porque simplesmente você quis. Você veio porque o Espírito de Deus convidou você, tocou, incomodou o teu coração para vir. O irmão que promoveu lá um evento e arrecadou, foi simplesmente porque ele quis? Não, o Espírito Santo tocou. Isso é uma obra. Por quê? Porque o Espírito Santo sabe quem está precisando desse alimento e dai pão a quem tem fome. Esse é o dever do cristão: ajudar aqueles que estão necessitando. Porque, irmãos, para sermos cristãos ou levarmos o nome de cristão, nós temos que ser de fato e de verdade. E o que é ser um cristão? É amar. Por quê? Porque Deus é amor, então nós devemos amar. Amar a quem? O nosso próximo. Quem é o nosso próximo? São vocês. Por quê? A Bíblia diz que há 2 mandamentos. Qual é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você se ama, você tem que amar o teu amigo, tem que amar o seu vizinho, tem que amar aquela pessoa que você nunca viu na vida, mas é o teu próximo. E você, o verdadeiro amor é esse, você vai o ajudar. Foi o que o irmão sentiu no coração, e eu desejo ser de cada um dos que estão hoje aqui. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus tem um chamado para cada pessoa. Todos nós somos chamados por Deus e convertidos de verdade. Porque no momento que você é chamado por Deus, é que Deus tem algo especial para você. Deus olha para você e vê que você é especial, e o momento que Ele te chama, Ele chama para que você seja convertido, e convertido de verdade. Não temos que ser convencidos, porque um culto tem que ser um culto racional, um culto de razão, não um culto emocional, de emoções, porque Deus vê como o homem não vê. Deus vê o coração. Deus sabe o que está no teu coração. Deus sabe o porquê Ele te chamou aqui. E nós vemos que o chamado de Deus é um chamado maravilhoso. Porque quando Deus chama alguém para a sua obra,
é bom. Você foi uma pessoa especial que Deus chamou. Se você hoje está aqui nesta manhã, é porque Deus chamou você, porque Deus teve um chamado especial para você. E Deus tem chamado muitas pessoas, porque todos são importantes para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Muitas vezes nós, seres humanos, nós fazemos. Muitas vezes nós queremos ficar mais com aqueles que é mais chegado a gente. Muitas vezes a gente encontra alguém na rua, às vezes a gente não dá um bom dia porque nós não o conhecemos ou não cumprimentamos. Se ele nos cumprimentar, vamos cumprimentar. Mas não é isso, a primeira iniciativa tem que ser tua. Você tem que dar o primeiro passo. Por quê? Porque você foi chamado por Deus. Você conhece uma mensagem que aquela pessoa não conhece. Você conhece o Deus que aquela pessoa não conhece. E cada um de nós que estamos aqui temos que testemunhar. E qual é o nosso testemunho? É o pessoal. É você olhar e alguém olhar em você e ver que você é diferente. Você tem que refletir o caráter de Cristo. As pessoas têm que olhar em você e ver que você é diferente dos demais. É por isso que ao você ver alguém, bom dia, olá, como vai, boa tarde, boa noite, cumprimente a pessoa, porque é muito bom. Às vezes aquela pessoa saiu de casa com um problema e você não sabe qual é o problema. Muitas vezes aquela pessoa saiu de casa, às vezes até mesmo para se suicidar. Eu acredito que vocês devem lembrar um dia que passou aqui no Provai Verde, um moço aqui, acho que foi em São Bernardo, foi aqui no ABC. Ele saiu naquele dia para se matar. E alguém estava entregando os livros, ele passou por um monte. As pessoas não o abordaram, mas eu lembro que uma irmã o abordou. E ele falou que ali foi abordagem de salvação. Ali mudou a vida dele. E ele, naquele dia, se sentiu tão bem que ele congregou com os irmãos de um sábado. Foi para a programação, ele participou do almoço coletivo na igreja. Ele ali viu como ele era importante para Deus, porque cada pessoa é importante para Deus, irmãos. Por isso que vale a pena cumprimentarmos a cada pessoa, porque quando Deus chama você para testemunhar, chama você para ser convertido de verdade. Esse é o chamado. E Deus tem chamado homens para ser convertidos de verdade. Deus às vezes chama você e você tem que sair do seu comodismo. Às vezes você tem que deixar a sua casa, você tem que deixar o seu lar, o seu trabalho, deixar a sua família e muitas vezes ir aonde Deus mandar, ou principalmente ir com a família. Porque eu falo família em dois termos, porque tem aqueles que às vezes não aceitam o chamado que Deus fez por você. E você muitas vezes, se não deixar pai e mãe por amor a Deus, não é digna dele. Às vezes você tem que deixar e atender o chamado de Deus. Uma outra maravilha é quando Deus lhe chama e sua família vai com você. Para onde? Eu não sei. Aonde Deus mandar. E esse tem que ser, cada irmão, cada um de nós temos que estar preparado para esse chamado. Porque às vezes vivermos na nossa zona de conforto é fácil. Pregar o evangelho muitas vezes para a igreja, porque você vai vir ao púlpito, é fácil. Mas pregar a mensagem aonde Deus mandar para a pessoa que você nem sabe quem é, às vezes se torna difícil. Por quê? Porque para isso tem que haver o quê? Renúncias. Você tem que renunciar a muitas coisas. O que dá para você levar, você vai levar. O que não dá, tem que ficar. Mas você tem que ir. É o que aconteceu com esse irmão. Gostaria de convidar o irmão José Rodrigues. Por favor, irmão José Rodrigues, senta aqui. Pode sentar, fica à vontade. Diego vai ler. Aliás, esse não, Diego, está ali, esse eu editei. Gênesis, capítulo 12, verso 1
e 2. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: saíste da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Esse foi o chamado de Deus a Abraão. Imagine Abraão, nessa época ele era Abraão, ele vivendo no meio da sua família, junto de todos os seus parentes, e agora Deus chama ele para sair de lá. Abraão vivia em um lugar aonde existia muita idolatria, e Deus se preocupa com os seus. Deus sabia quem era Abraão. Deus sabia o que Abraão ia produzir, quais os frutos que Abraão ia dar no futuro. E ali não era um lugar para Abraão ficar. Deus não podia deixar de maneira nenhuma ele ali. É o que acontece muitas vezes conosco. Muitas vezes Deus nos tira de lugar e nos manda para um lugar longe, porque ali onde nós estamos não é o lugar para vivermos como cristão. Porque muitas vezes vivendo ali a gente pode se corromper, apesar de você mostrar ser temente a Deus, mas o lugar não é próprio, não é apropriado para você ficar ali. E foi o que aconteceu com Abraão. Vamos ler um trecho aqui do Espírito de Profecia, por favor, irmão. Patriarcas e Profetas, na página 70, diz assim, ó: depois da dispersão de Babel, a idolatria tornou-se novamente quase universal, e o Senhor deixou afinal os impedidos, transgressores que seguiram seus maus caminhos. Obrigado, irmão. Enquanto escolheu Abraão da linhagem de Sem e o fez guardador de sua lei para as gerações futuras. Abraão tinha crescido em meio de superstição e paganismo, mesmo a casa de seu pai, pela qual o conhecimento de Deus tinha sido preservado, estava a entregar-se às influências sedutoras que os rodeavam e os serviam a outros deuses, em vez de servir a Jeová, como está em Josué 24, verso 2. Mas a verdadeira fé não devia extinguir-se. Deus sempre preservou um remanescente para o servir. Deus sempre teve um remanescente. Deus conhece os seus, e Deus não quer que os seus se percam. É por isso que muitas vezes você vai ter que deixar o seu lugar, deixar a sua família e partir com aqueles que irão te seguir, para que você não se perca. De toda a vida, se você começar a ler, você vai ver que sempre seguiu a Deus os remanescentes. Imagine aqui nesse lugar, na chácara Guanabara, quantos moradores tem? Muito mais do que vocês que estão aqui. Mas estão aqui quem? A minoria, os poucos, e os remanescentes sempre foi assim. É por isso que todos vocês que estão aqui tem que ser luz a brilhar, tem que ser luz a testemunhar. Talvez vocês permanecerão aqui, muitos até, quem sabe, a fechar os olhos, outros, quem sabe, vão permanecer vivo, porque em Tessalonicenses capítulo 4, verso 12, verso 15 a 17, diz que o apóstolo Paulo diz assim, que os mortos vão fazer o quê? Ressuscitar primeiro. Então alguns fecharão os olhos, mas ele acreditava que ele estaria vivo, e dizia: nós, os vivos que ficarmos, subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares. Então
pode ter certeza que muitos vão sair, muitos vão permanecer, mas vão ter que testemunhar enquanto aqui viver. Abraão testemunhou enquanto viveu ali, mas saiu para um lugar aonde ele seria uma bênção. E hoje nós vemos as gerações de Abraão, que é imensa, é um grande testemunho. Nós também vamos ver um outro personagem muito importante na mensagem desta manhã. Deus sempre tem os seus meios de trabalhar. Deus sempre chama pessoas, chama adultos, idosos, crianças para testemunhar. Ana, ela foi uma mulher que dedicava a sua vida muito a Deus, e ela queria ter algo especial, porque é o sonho de muitas mulheres ser mãe. Muitas têm esse privilégio e desperdiçam esse privilégio. Outras lutam para ter esse privilégio e não conseguem. Ana lutou e conseguiu. Deus fez com que ela desse à luz a Samuel. E esse garoto foi gerado dela. Ela dedicou a Deus, seu único filho, que tanto ela almejou, mas ela viu que pertencia não a ela, mas a Deus. Porque Deus tem um plano na vida de cada pessoa. Ela sabia que se Samuel estivesse servindo a Deus, seria melhor do que estar onde? Na sua casa, porque ele seria uma bênção. Digo agora sim, vai ler Samuel capítulo 3, do verso 1 ao 10. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado ao sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar. Ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este levantou-se, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Amém. Então a voz de Deus chamava Samuel, não entendia que ali era o chamado de Deus, e ele corria achando que quem o estava chamando era o sacerdote Eli. Eli também não entendeu. Samuel voltou a deitar. A voz o chama de novo. Eli disse que não tinha chamado. Na terceira, depois foi quando Eli compreendeu. Muitas vezes é isso que acontece. Quando Deus está chamando a gente, muitas vezes a gente não entende, não reconhece a voz de Deus. Aí tem que aparecer alguém para explicar, dizer quem está chamando. E aí nós descobrimos o porquê que essa voz está chamando. Você talvez não entendeu quando veio o primeiro chamado para você. Quantas vezes, quem sabe, você relutou a atender o chamado de Deus?
você não compreendia que aquela voz era a voz de Deus chamando você. Porque Deus tem um chamado todo especial para cada um de nós. E a gente tem que estar atento, acordados para entender quando Deus chamar. E muitas vezes Deus chama na calada da noite, outras vezes chama à luz do dia, e a gente tem que estar atento. É por isso que cada um de nós deveríamos andar nas ruas da nossa cidade, como se estivéssemos andando nas ruas da Nova Jerusalém. Porque, queridos, o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é além daqui. Mas para isso temos que seguir as regras, temos que seguir as recomendações, temos que atender a voz de Deus, o que Deus está falando para você nesta manhã. Você já parou para pensar, para analisar o que Deus está falando agora, nesse momento ao seu coração? O que Ele está pedindo para você fazer? Porque é importante quando Deus faz um chamado na sua vida. Quantos jovens Deus tem chamado? Quantos anciãos Deus tem chamado? Quantas crianças Deus tem chamado? Porque é da boca dos pequenos que sai o pequeno louvor, o grande louvor. E Deus chamou a Samuel. Samuel foi um homem que deu um grande testemunho. Ele serviu a Deus. Samuel foi aquele que ungiu o primeiro rei quando as pessoas rejeitaram a Deus, Saul, porque o povo já estava com medo de servir a Deus, de Deus falar com ele pessoalmente, porque Deus falava, e o povo começou a se desviar de Deus de tal maneira que não queria mais que Deus ali falasse com eles. Eles começaram a sentir inveja de quê? Das outras nações que tinham rei, e eles queriam um rei terrestre, ao ponto de Samuel, agora adulto, dizer: Senhor, o povo está querendo um rei. O que fazer? Deus falou: Samuel, vai, dê a ele o que eles querem, porque não é a você que ele está rejeitando, mas a mim. Ele quer um rei, dê esse rei. E às vezes é assim, irmãos. Deus nos direciona, nos dá aquilo que é de melhor, porque Deus conhece a cada um do ser humano, e Deus quer o melhor para você. Mas muitas vezes nós não queremos o melhor de Deus, nós queremos o nosso melhor, e através da procura desse nosso melhor, nós quebramos a cara, literalmente. Veja o que aconteceu. O povo não quis a Deus, rejeitou o governo de Deus e se sujeitou a um governo humano, o qual pagou a consequência depois. E hoje nós vemos no nosso meio, nos nossos governantes, o que está acontecendo. Todos os dias somos ali bombardeados com notícias terríveis daquele que seria o exemplo como o presidente da República, o representante do nosso país, da nossa pátria, e os demais que estão ali que teriam que ser um exemplo. Mas quem quis foi o povo, e hoje pagamos por aquilo que foi escolhido pelo povo. Que é por isso que a Bíblia diz que bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Já imaginaram, queridos, se o nosso mundo não tivesse um governo humano e todos nós fôssemos submissos ao nosso Deus, governado pelo nosso Deus, Deus falar o que deveríamos fazer? Então todas as nações, eu acredito, seria diferente. O povo seria governado de uma maneira diferente, não haveria corrupção, seria totalmente diferente de hoje. Graças a Deus que Ele não desiste do ser humano, Ele nos adverte cada vez mais e nos quer perto dEle, ao ponto de fazer o seu chamado, chamar-nos para seguir a verdade, para um dia viver em um lugar aonde o cujo Deus vai ser o nosso Rei
para sempre, aonde nós vamos ser governados por um governo não humano, mas um Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aí nós vimos que Samuel cumpriu bem o seu papel. E Deus sempre chama pessoas. Patriarcas e Profetas, na página 362, diz: levava a sua religião a todo o dever da vida, considerava-se servo de Deus, e o seu trabalho como o trabalho de Deus. Seus esforços eram aceitos, porque eram motivados pelo amor a Deus e por um desejo sincero de fazer a sua vontade. Foi assim que Samuel se tornou cooperador do Senhor do céu e da terra, e Deus o habilitou a cumprir a sua grande obra em prol de Israel. A juventude de nosso tempo pode tornar-se tão preciosa aos olhos de Deus como foi a de Samuel, mediante a fiel manutenção de sua integridade cristã. Pode os jovens exercer forte influência na obra da reforma. Necessita-se de tais homens nesse tempo. Deus tem uma obra para cada um deles. Deus tem uma obra para cada um de vocês, jovens. Você tem que ser uma pessoa diferente. Você tem que dedicar a sua vida como fez Samuel. Por isso que nem só os jovens, mas cada um de nós devemos fazer uma reforma e fazer um reavivamento nas nossas vidas. Porque através da reforma, através do reavivamento, o Espírito Santo pode trabalhar melhor nas nossas vidas. Nós podemos compreender o que a palavra de Deus nos fala, mas para isso nós temos que deixar Deus transformar a nossa vida. Nós temos que nos reformar, nós temos que nos reavivar. Porque uma igreja reavivada, o Espírito Santo trabalha de uma maneira excepcional. Uma igreja reavivada é uma igreja de poder. Então vamos deixar o Espírito Santo fazer essa reforma em nós, fazer esse reavivamento. Porque se você se reavivar, você vai estar louvando a Deus cheio do Espírito Santo. As pessoas aí fora vão ver uma igreja reavivada, uma igreja fervorosa, uma igreja transformada e reformada. Como é bom ouvir relatos de pessoas que dedicaram a vida. Nós temos o exemplo disso. Irmãos, quando Deus nos chama, nós temos que servir a Ele, dedicar as nossas vidas a Ele, viver estudando a Bíblia, porque a qualquer momento Deus vai nos mandar ir até a casa de alguém, à procura de alguém para servi-lo. Todos nós que fomos chamados para ser missionários. Aquele que prega a palavra de Deus. Não adianta você dizer: Senhor, mas eu não sei falar. E Ele vai dizer, igual Ele fez com Moisés: quem foi que fez a boca do homem? Então não adianta você dizer que não sabe falar, porque as palavras Deus coloca. Ah, Senhor, eu não sei ler. Deus já veio advertindo que bem-aventurados que não lê, mas ouvem e praticam. Então você ouvindo, você aprende, você decora os versos e você vai aplicar. Quantas pessoas a gente conhece que não sabe ler e ele prega, ele conhece a palavra de Deus. Então, para isso, é joelho no chão, é dedicação, pedir a Deus entendimento, pedir a Deus sabedoria, tanto jovens como adultos. E Deus tem chamado pessoas para ser missionário. Ser aquele para sair sozinho e principalmente sair
de 2 em 2. Mas muitas vezes, se você não tem a sua dupla, eu estou sozinho, não vou. Não, sozinho, Deus mandou, vai. O que foi que Isaías disse? Eis-me aqui, envia quem? Envia-me a mim. Então você tem que dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me, porque tem alguém precisando. E isso aconteceu com Filipe. Em Atos capítulo 8, verso 26 e 39. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É até o 39. Creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Amém. Percebeu? Cada um de nós temos que ser um instrutor bíblico. Temos que estudar a Bíblia para saber compreender a Bíblia. Porque quando alguém necessitar, precisar, você tem que estar apto a instruí-lo. Filipe estava em um lugar. O Espírito de Deus, o anjo mandou com que ele fosse até onde? Aonde alguém estava com sede de aprender a palavra de Deus. E mesmo sem ele entender, ele continua lendo. Aquela leitura chamava a atenção. Porque tem muita gente aí fora que lê a Bíblia e acha interessante a Bíblia, mas só que ele não compreende a Bíblia, não compreende as Sagradas Escrituras. E para que ele possa entender, você tem que ser o instrutor. E quando o Espírito Santo tocar no seu coração, vá, você tem que ir. Não se amedronte, não coloque dificuldade. Você tem que ir. Estou ocupado? Deus está mandando você ir. Aquela pessoa está precisando. Ah, Senhor, eu tenho que visitar minha parente ou meu parente. Tenho que visitar meu pai. Vá pregar. Está necessitando. Filipe não hesitou, ele não colocou desculpa. Ele foi. E quando chegou, o eunuco estava o quê? O eunuco estava estudando as Sagradas Escrituras. E Filipe foi e perguntou o que ele estava lendo. E percebeu que ele estava lendo sobre o livro de quem? Do profeta Isaías. E ali ele lia. E Filipe então pergunta se ele compreendia o que estava lendo. E ele então diz: como posso eu entender se não tem quem me instrua, quem me ensine?
E então Felipe passou a ensinar as escrituras para o eunuco, um homem que tinha um cargo bem elevado. E Deus o inspirou e ele entendeu. E aí, quando chegou na parte do batismo, porque para ser salvo precisa de quê? Nascer da água e do Espírito. Lembra daquela passagem de Jesus, quando Nicodemos foi ter com Jesus, sendo ele um doutor da lei, não é isso? Um homem que dizia conhecer as Sagradas Escrituras. E Cristo falou que ele tinha que nascer de novo. E ele disse: como poderei entrar onde? Na barriga da minha mãe. Assim é o que acontece muitas vezes aí. Pessoas que estão no púlpito, pregando para igrejas imensas, são ali chamados como pastores, como obreiros, mas não conhece as Sagradas Escrituras. É por isso que tem que ter pessoas que conheçam para poder instruí-los. É por isso que hoje Deus está trabalhando de uma maneira toda especial. O anjo que voa pelo meio do céu, através da TV Novo Tempo. Quantos lares Deus tem entrado ali, levando a sua mensagem. E pessoas que eram pessoas que liam a Bíblia, eram líderes de igreja, hoje estão conhecendo a verdadeira palavra de Deus como ela é. O eunuco estudava, mas não entendia. Muitos estudam, e aquelas pessoas, irmãos, quantas pessoas aí nós vemos nas igrejas fervorosas, estudantes da palavra, eles buscam de verdade, muitas vezes mais do que a gente, mas eles não têm o entendimento. Precisa que eu e você seja luz. Por isso, jovens, tem que sair e pregar, porque você está em um lugar onde Deus lhe chamou, onde Ele ensina a verdadeira mensagem. Criança, adultos, temos que levantar dos nossos bancos e nós temos que ir e pregar a mensagem. Nada de comodismo. Chega de sossego, vamos ensinar a quem está precisando aprender. Nós temos a verdade. Deus chamou você como um remanescente, porque você pertence à igreja aonde conhece a verdade, aonde tem a verdade. Você tem que levar a verdade, levar a compreensão a pessoas que estão sedentas. Eles querem entender como comer esse pão. E nós temos a fórmula, mas será que vamos continuar aqui sentados? Será que vamos ser apenas meros membros da nossa igreja, esquentadores de bancos, como muitas vezes falamos? Será que eu e você não vamos ter coragem de sair e pregar? Ou apenas vamos só vir para os cultos na quarta, no sábado e no domingo e só? Você no seu trabalho, você na sua casa, você na sua vizinhança, ensine, transmita o que Deus ensinou para você. Não seja um cristão esponja, ficando só para você. Deus está espremendo você para que você solte o que você aprendeu, porque tem muitas pessoas que necessitam do teu conhecimento, do que você conhece, para que eles também continuem seguindo esse caminho. Felipe foi uma bênção na vida do eunuco. Abraão foi uma bênção na vida da família e de nós como nação. Porque se Abraão não sai da sua terra, do meio da sua parentela, como hoje nós íamos conhecer e como hoje nós estaríamos sentados aqui? Porque Abraão foi o grande homem, o pai da fé. E através dele se tornou o quê? Uma grande nação. O seu testemunho. Samuel, a sua mãe dedicou ele ao Senhor. Quantas crianças são dedicadas aqui na nossa igreja, que são representando a Samuel? E quantas hoje estão seguindo como Samuel seguiu?
Muitas, às vezes, são apresentadas e nunca mais voltam à igreja. Outras são apresentadas e não vivem como deveria viver. Irmãos, quando Deus nos faz um chamado desse pequeno, nós temos que obedecer, porque Ele quer o melhor de cada um. Jovens, seja você uma instrutora bíblica para sua amiga, para os seus parentes. Jovens, crianças, adultos, adolescentes, pessoas mais experientes, com o cabelo já branco, não deixe de falar, não deixe de testemunhar, porque o testemunho é a melhor coisa. Cada um de nós temos que estudar a Bíblia para sabermos instruir. Há muitas pessoas aí que estão necessitando, como o eunuco necessitava, e graças a Deus que ele aceitou, e ele disse: eis a água aqui, o que me pedes? Se era através do batismo que ele ia se salvar, então ele queria se salvar, porque assim, quando você conhece a palavra de Deus, você quer viver a palavra de Deus. E foi isso que o eunuco fez, e é isso que ele representa para nós. Aqui está a água. Hoje à tarde terá pessoas que vão descer as águas igual o eunuco ali. Amém. E depois você talvez não vai ver mais a pessoa que vai lhe batizar aqui, mas você tem que continuar a sua vida, porque Deus te fez um chamado, e o chamado é para que você viva a verdade, e viva na verdade, porque você agora tem que alcançar outros. Foi isso que aconteceu. O eunuco nunca mais viu a Felipe, e Felipe foi arrebatado naquele momento pelo Espírito de Deus, e ali ele continuou pregando aonde? Em outras cidades. Se você continuar lendo o verso até o final, você vai ver, ele continuou pregando. Por quê? Você instrui um, ele já está instruído, você tem que continuar instruindo mais e mais. Por isso que Deus tem um chamado todo especial para você nesta manhã. Deus está chamando você para ser o seu representante, para ir e ser um instrutor bíblico, ir e testemunhar para as pessoas. Agora eu vou chamar, aliás, o que diz aqui em Atos dos Apóstolos, página 77. Assim foi o evangelho levado àqueles que tinham sido estranhos e forasteiros, tornando-os concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deus está buscando hoje pessoas entre os grandes e entre os humildes. É isso que Deus está fazendo. Hoje Deus está buscando pessoas entre os grandes, entre pessoas que são empresárias, pessoas que são ricas, e também entre os humildes, aqueles humildes, porque todos farão parte do reino dos céus. Deus não faz exceção. Deus quer você sendo um verdadeiro cristão. Não importa em que categoria você está, entre o grande ou entre o humilde. Porque, lembra que eu falei, Deus não vê como vê o homem. Deus vê o quê? Coração. Deus olha para você e vê que você é especial para Ele. Por isso que você, ao receber o chamado, atenda ao chamado de Deus, atenda a voz de Deus. Deus está chamando você nessa manhã, está chamando você mesmo que veio aqui para o aceitar e viver sendo um instrumento nas mãos dele. Deus quer você para te levar para um lugar todo especial, mas para isso, atenda ao chamado, atenda a voz de Deus nessa manhã. Faça parte desses chamados. Deus chamou o último personagem dessa manhã, a qual iremos concluir. Deus chamou esse jovem aqui. A vida desse jovem, logo no início, era um jovem detestável. O Diego vai ler para a gente entender.
Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasses a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém. Amém. Irmãos, é isso que Deus faz. Chama pessoas que não querem nem saber da sua palavra. E muitas vezes as pessoas são perseguidor. Foi o caso de Saulo. Saulo foi um dos piores perseguidores dos cristãos. Estevão foi morto através das ordens de Saulo. Saulo, ainda sendo jovem, segurou as vestes, e os algozes ali apedrejaram Estevão, porque esse pregava e incomodava. Ao você pregar, você muitas vezes incomoda pessoas, ao ponto das pessoas querer esganar você, ao ponto de querer destruir você, mas você não pode se calar. Estevão não calou, mesmo ali ao lado na parede, ele não desistiu de estar pregando. E Saulo queria que acabasse logo com ele, para que a sua voz se calasse, para que com aquilo os cristãos se amedrontassem e não mais falassem de Jesus, porque Estevão pregava sobre Jesus. Irmãos, quando você aceita Jesus, é tão gostoso. Você quer falar, você quer gritar, para que as pessoas escutem. Você quer que as pessoas entendam, compreendam o que você compreendeu. Você quer que as pessoas se apaixonem, sintam o mesmo amor que você sentiu por Jesus. Oh, meus queridos, como é bom conhecer a Jesus. Conhecer Jesus é tudo. Quando você passa a conhecer Jesus, olha, é tão maravilhoso. Jesus transforma. Ele coloca em teu coração o desejo de sempre estar ao seu lado. Estevão e os demais, eles amavam Jesus porque eles conheceram. Eles atenderam ao chamado de Jesus. Quando estavam ali, igual Pedro, um rude pescador, André, Tiago, João, quando eles ouviram a voz de Jesus, conheceram a Jesus, eles viram que Jesus era diferente, e eles passaram a seguir a Jesus com amor. Que é tão gostoso quando você está ao lado de quem você ama. Sabe, é tão bom quando você sente um amor pela primeira vez. Você olha para alguém e vê que
aquela pessoa é diferente. Foi o que aconteceu com os discípulos, aqueles pescadores, quando eles ouviram a voz de Jesus, e um saiu falando para o outro, e eles não queriam mais largar a Jesus, ao ponto de acontecer o que aconteceu com Estevão, sendo apedrejado ali. E ele disse: Pai, não impute os seus pecados, perdoa-lhes. Porque aquelas pessoas não sabiam o que estava fazendo. Estevão sabia que aquelas pessoas não entendiam e não conhecia o Jesus que ele conhecia. Você nessa manhã conheceu também, ou está conhecendo o Jesus que Estevão conheceu? Porque quando a gente passa a conhecer esse Jesus, ele transforma, ele faz com que você não seja mais você. Você está me entendendo? Você está me entendendo nessa manhã? Você passa a não ser a mesma pessoa, você passa a ser uma pessoa diferente. Se você não tinha amor, você agora passa a amar. Se você não tinha amigos, você agora passa a ter amigos, e também passa a ter inimigos se você não tinha. Porque quando você conhece Jesus, você conhece dois tipos de pessoas: aquele que vai te amar, aquele que vai aceitar a sua decisão, aceitar a sua crença, e aqueles que vai odiar a sua escolha. Mas eu te digo, conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus é a coisa mais maravilhosa. Um dia, quando eu conheci Jesus, foi tão bom. Eu também não gostava das pessoas que andavam com a Bíblia debaixo do braço. Não gostava. Eu era moleque, eu zombava das pessoas. Mas sabe por quê? Porque eu não conhecia Jesus. Quantas vezes eu fiz molecagem, pegar barro e sujar aquelas placas de igrejas junto com colegas que estavam ali. Para a gente era uma diversão. A ignorância nos leva a isso, a zombar das pessoas. Eu fiz isso, mas eu dizia assim: eu nunca vou me tornar um deles. Que crente é tudo, e falava coisas que não deveria. Na ignorância. Ainda bem que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Graças a Deus por isso. Talvez se eu fosse perguntar aqui, vocês falariam coisas absurdas também, como foi. Outros talvez não, porque já nasceu num lar cristão. Mas, queridos, no momento quando Deus tocou no meu coração e eu passei a conhecer a Jesus, foi tão bom, foi maravilhoso viver essa experiência. Foi o que aconteceu com Estevão, e o que aconteceu na vida de Saulo. Saulo, aquele homem que estava perseguindo a Jesus, pega cartas para continuar o seu trabalho, a destruir, a matar, a prender os cristãos. Ah, meus irmãos, mas quando Deus tem um plano na sua vida, quando tem um plano na vida de uma pessoa, não importa quem seja ele, se é um bandido, se é um malfeitor, se é uma pessoa rude. Talvez, quem sabe, eu estou falando nessa manhã para um Saulo da vida. Talvez você seja um Saulo que precisa ter um encontro com Jesus, e muitas vezes o encontro de Jesus com você talvez é diferente. Às vezes machuca, até dói, mas depois vem a recompensa. Foi o que aconteceu com Saulo. Quando ele está indo, literalmente, ele escuta uma voz, uma luz resplandece na sua frente, o cavalo o derruba e Saulo
cai literalmente do cavalo. E a voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Oh, irmãos, aquela voz mudou a vida daquele jovem para sempre. E agora ele passou de perseguidor a perseguido. E não mais era Saulo, porque quando ele estava lá na rua direita, Deus mandou o seu mensageiro ir até ele. E ali Ananias foi. E Ananias conhecia e sabia a fama daquele jovem. E até hesitou, mas Deus falou para Ananias o que tinha feito com ele. Quando ele chega e tem um encontro com Saulo, ali cai dos olhos de Saulo, como se tivesse caído umas escamas dos seus olhos, e ele voltou a enxergar. E ali ele também foi batizado. Ele morreu, o velho Saulo, porque quando você entra aqui nas águas, morre o velho homem e nasce um novo homem. Foi o que aconteceu com Eunuco, aconteceu com Saulo, e esse passou a ser Paulo, o grande pregador da palavra de Deus. Dedicou toda a sua vida pregando o evangelho até o ponto de ser morto. Porque ser cristão não é só flores. Quando estiver aqui, não. Muitas vezes você vai ser perseguido. Quantas pessoas vão ser mortas? Quantos cristãos? A vida do remanescente não foi fácil. Porque o importante, meus queridos, e a recompensa que vem depois. O que está reservado para você não é para esse tempo agora, mas é para o mundo por vir. Saulo foi transformado, se transformou em Paulo. Você lembra como era a sua vida e como você foi transformado? E você que ainda não foi transformado, será que você que ainda não desceu as águas batismais, você não quer aproveitar essa oportunidade e entregar a sua vida por amor a esse que te ama tanto, que é Jesus? Porque em João capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida, deu o seu Filho para que morresse por você. Será que você não quer entregar a sua vida a Jesus nesta manhã? Fazer um compromisso com Jesus para que você possa viver ao lado dele. Não precisa se batizar hoje, mas apenas o aceite. Se prepare, seja instruído para que você possa um dia poder fazer parte lá nos céus, nas mansões celestiais. Mas para ser salvo precisa o quê? Descer as águas batismais. Que Deus possa continuar nos abençoando. Nós possamos pegar o exemplo dos personagens aqui: Abraão, Samuel, Felipe, o eunuco, Saulo e depois Paulo, e viver esse cristianismo de fato, de verdade. O quarteto nesse momento vai louvar a Deus. Que você se sentir um toque especial, se não quiser vir à frente, levante aí onde você está, e nós vamos orar por você, para que você também possa desfrutar desse amor, que é gostoso, irmãos, viver ao lado de Jesus. É gostoso viver com Jesus, porque com Jesus é só alegria.
Fomos chamados para testemunhar, pregar o Evangelho, pregar essa mensagem aonde Deus nos mandar. Atos dos Apóstolos, página 78. Deve ser feito esforços especiais por estas pessoas em tão grande perigo. Deus converterá homens que ocupam posições de responsabilidade, homens de intelecto e influência, convertido à verdade, tornar-se-ão instrumentos na mão de Deus para comunicar a luz.
Deus, Ele vai chamar pessoas influentes para ser luz. Pessoas que têm um intelecto além. Deus vai chamar, como tem chamado você. João capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vardes e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Não foi vocês que escolheram a Deus, mas foi Deus que escolheu a cada um de vocês. E Ele não escolheu vocês para ficarem aqui de braços cruzados. Ele escolheu para você ir produzir frutos. Durante todo esse dia, medite nessas palavras. Chegue em sua casa, reflita sobre João capítulo 15, verso 16. Verso 15, verso 16. Lembre dessas palavras. Não foi você que escolheu a Deus, mas Deus escolheu você. Deus nos escolheu para sermos luz. Querido Deus e amantíssimo Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado porque não foi nós que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Que nós realmente possamos ser luz, possamos sair e dar bons frutos, porque há muitas pessoas. Obrigado, Senhor Deus, porque cada dia que passa, nós sentimos a Tua presença. Nós sentimos que o Senhor está nos segurando nas Suas mãos. Eu te peço um favor, por favor, não nos abandone, porque as coisas estão difíceis nesse mundo e precisamos do Senhor cada vez mais. Agora, iremos retornar para os nossos lares. Eu peço mais uma vez encarecido ao Senhor, que os teus santos anjos nos acompanhem, nos livrando de tudo que é mal. Obrigado porque nós estamos saindo daqui nesse momento, desse templo, melhor do que quando aqui chegamos, porque nos alimentamos com a Tua palavra. Por favor, Senhor Deus, ajude esse irmão, essa irmã, fortaleça-os e ajuda nas suas necessidades, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O irmão irá cumprimentá-los ali à porta. E não esqueça, às 17 horas estaremos aqui para uma grande festa para louvar o nosso Deus.